11. Perdão, você não dá, você não recebe. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11 versículo 24 a 26. No restante do livro, gostaria de desviar nossa atenção para as consequências de se recusar a esquecer a ofensa e como se livrar dela. Jesus falava seriamente quando disse: mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Vivemos numa sociedade na qual nem sempre se fala seriamente. Consequentemente, na maioria das vezes, não cremos que os outros são sinceros quando falam algo para nós. A começar da infância, um pai diz a uma criança: se você fizer isso novamente, vai apanhar. Ela não só faz isso novamente, como repete o mesmo ato inúmeras vezes. Após cada episódio, ela recebe o mesmo alerta. Geralmente, não se toma uma atitude de correção. Se a correção ocorre, é mais branda do que o prometido, muito mais severa, porque o pai está frustrado. Ambas reações enviam uma mensagem à criança de que você realmente não falava sério. O que disse não era verdadeiro. Ela aprende que nem tudo que uma autoridade diz é verdade. Então, fica confusa sobre quando e se deve levar a autoridade a sério. Essa atitude é projetada em várias áreas de sua vida. A visão da criança em relação aos professores, amigos, líderes e chefes passa pelo mesmo padrão referencial. Mas, quando se torna adulta, ela aceita este fato como normal. Suas conversas agora consistem de promessas e afirmações, nas quais dizem coisas que realmente não pretendem cumprir. Vejamos um exemplo hipotético de uma típica conversa. Jim vê Tom, uma pessoa a quem conhece, mas que não tem contato há algum tempo. Ele está com pressa e pensa: oh, não posso acreditar que me encontrei com Tom. Não tenho tempo de falar com ele. Os homens se entreolham. Jim diz: louvado seja Deus, irmão, como é bom ver você. Conversam por um tempinho. Já que Jim está com pressa, ele termina a conversa assim: precisamos almoçar juntos. Primeiro, Jim não está feliz em ver Tom porque está com pressa. Segundo, não estava pensando no Senhor e diz louvado seja Deus. Terceiro, não tinha a intenção de convidá-lo para um almoço. Essa era uma fórmula de se livrar logo da situação e acalmar sua consciência durante o encontro. Desse modo, Jim não falava a verdade durante a conversa. Situações reais como essa ocorrem todos os dias. Atualmente, as pessoas não falam seriamente em um quarto do que conversam. Não é de admirar que tenhamos dificuldades em saber se devemos levar a palavra de uma pessoa a sério. Mas, quando Jesus fala, quer que o levemos a sério, não podemos ver o que ele diz da mesma forma como vemos as outras autoridades ou relacionamentos em nossa vida. Quando diz algo, realmente tem a intenção de falar aquilo. É fiel, mesmo quando somos infiéis. Anda em uma integridade que transcende nossa cultura. Quando Jesus disse: se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará vossas ofensas, falou seriamente. Se avançarmos um pouquinho mais, veremos que não falou isso só uma vez nos evangelhos, mas muitas vezes. Ele estava enfatizando a importância desse alerta. Vejamos algumas afirmações que fez em diferentes ocasiões. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6 versículo 14 a 15. De novo, perdoais e sereis perdoados. Lucas 6 versículo 37. Novamente, a oração do Pai Nosso diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Mateus 6 versículo 12. Fico a me perguntar como alguns crentes querem que Deus lhe perdoe da mesma forma como perdoaram aqueles que os ofenderam. Esta é exatamente a forma como serão perdoados. A falta de perdão é tão excessiva em nossas igrejas que não queremos levar essas palavras de Jesus a sério. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos uma outra pessoa é o mesmo modo como seremos perdoados. Ouvi um testemunho bem comum sobre um pastor nas Filipinas. Alguns amigos que o conheciam de um ministério anterior mostraram-me um artigo sobre ele. Esse homem havia resistido ao chamado de Deus em sua vida por muitos anos, por causa do sucesso em seus negócios. Ele fazia muito dinheiro. Sua desobediência o alcançou e foi levado às pressas ao hospital por causa de um infarte. Morreu na mesa de cirurgia e se encontrou fora dos portões do céu. Jesus estava lá e teve de lidar com sua desobediência. O homem implorou a Jesus que estendesse sua vida, e ele lhe serviria. O Senhor consentiu. Antes de enviá-lo a seu corpo de volta, o Senhor lhe mostrou uma visão do inferno. Ele viu a mãe de sua esposa queimando nas chamas. Ele estava surpreso. Ela orou a oração do pecador confessando-se como cristã e frequentava a igreja. Porque minha sogra está no inferno? Ele perguntou ao Senhor. O Senhor lhe contou que ela se havia recusado a perdoar um parente e, dessa forma, não pôde ser perdoada. Perdão e crescimento espiritual. Também já vimos muitos exemplos da armadilha de falta de perdão em nosso ministério. Na primeira vez em que fui ministrar na Indonésia, fiquei hospedado na casa de um rico empresário. Embora frequentasse a igreja onde eu estava pregando, ele e a família não eram salvos. Durante aquela semana, sua esposa foi salva, ele foi próximo, e depois, todos os 3 filhos. Houve libertação e toda a atmosfera da casa mudou. Grande alegria encheu aquele lar. Quando souberam que eu voltaria à Indonésia com minha esposa, nos convidou para ficar com eles e ofereceu-se para pagar as passagens aéreas de meus 3 filhos e da babá. Chegamos e pregamos 10 vezes naquela igreja. Preguei sobre arrependimento e a presença de Deus. Podíamos sentir sua presença nos cultos. Houve muito choro e lágrimas de libertação. A família inteira recebeu ministração outra vez. A mãe do marido que vivia na mesma cidade assistiu a todos os cultos. Ela havia contribuído com grande parte do dinheiro para a compra das passagens de filhos. Próximo do final da semana, a mãe desse homem me olhou dentro dos olhos e perguntou: John, por que nunca senti a presença de Deus? Tínhamos acabado o café da manhã e todos já haviam saído da mesa. Fui a todos os cultos. Ela continuou, e ouvi atentamente tudo o que você disse. Fui à frente arrependida, mas mesmo assim não senti a presença de Deus nenhuma vez. Não só isso, mas não senti a presença de Deus uma só vez. Conversei com ela por algum tempo e então lhe disse: vamos orar para que você seja cheia do Espírito de Deus. Impus minhas mãos sobre ela e orei para que recebesse o Espírito Santo, mas não senti a presença de Deus. Então, Deus falou ao meu espírito: ela não libera perdão ao marido. Diga a ela que o perdoe. Eu retirei minhas mãos dela. Sabia que o seu marido estava morto, mas olhei para ela e disse: o Senhor está me mostrando que você não consegue perdoar seu marido. Sim, é verdade. Ela concordou. Tenho feito o possível para perdoá-lo. Então, ela me contou as coisas horríveis que ele lhe fizera. Pude entender por que ela lutava com a de perdão. Mas lhe disse: para você receber de Deus você precisa perdoar. E lhe expliquei o que Jesus ensinou sobre perdão. Você não pode perdoá-lo com suas próprias forças. Você precisa entregar isso a Deus e pedir-lhe que a perdoe primeiro. Dessa forma perdoará seu marido. Você deseja liberar seu marido? Pergunte. Sim, ela respondeu. Eu a dirigi em uma oração simples. Pai Celeste, no nome de Jesus eu peço perdão por não perdoar meu marido. Senhor, sei que não posso perdoá-lo com minhas próprias forças. Já fiz tudo errado. Agora, perante ti libero meu marido do meu coração. Eu perdoo. Logo que pronunciou essas palavras, as lágrimas começaram a pelo seu rosto. Levante-se e fale em línguas. Eu a incentivei. Pela primeira vez ela falou numa linda língua celeste.
Sentimos a presença de Deus tão fortemente à mesa do café que ficamos maravilhados. Ela chorou por 5 minutos. Conversamos por mais algum tempo, e então a encorajei a aproveitar a presença do Senhor. Ela continuou a adorá-lo e eu a deixei só. Quando a notícia chegou a seu filho e a sua nora, eles ficaram espantados. O filho disse que nunca havia visto sua mãe chorar. Ela própria não se lembrava de qual foi a última vez que havia chorado. Mesmo quando meu marido morreu, não chorei. No culto daquela noite ela foi batizada nas águas. Nos próximos 3 dias, seu sorriso irradiava brilho e doçura. Não me lembrava de tê-la visto sorrir antes disso. Ela não perdoava, e por isso estava prisioneira da falta de perdão. Mas uma vez tendo perdoado e liberado seu marido, ela recebeu o poder do Senhor na sua vida e sentiu sua presença. O servo que não perdoou. Em Mateus 18, Jesus esclarece melhor sobre a falta de perdão e a ofensa. Ele estava ensinando os discípulos como se reconciliarem com um irmão que os tivesse ofendido. Vamos discutir sobre reconciliação no capítulo 14. Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Mateus 18 versículo 21. Ele pensou que estava sendo generoso. Pedro gostava de levar as coisas ao extremo. Ele é quem disse: vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias no Monte da Transfiguração. Veja Mateus 17 versículo 4. Desta vez ele realmente achava que estava sendo generoso. Vou impressionar o mestre com minha disposição em perdoar 7 vezes. Mas ele recebeu uma resposta firme. Jesus acabou com o que Pedro considerava generoso. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18 versículo 22. Em outras palavras, perdoe, assim como Deus perdoa, sem limites. Mais tarde, Jesus conta uma parábola para enfatizar sua posição. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mateus 18 versículo 23 a 24. Para compreender a enormidade do que Jesus estava dizendo, precisamos saber o que era um talento. Um talento era uma unidade medida. Era usado para medir ouro, segundo Salmos 12 versículo 30, prata, 1 Reis 20 versículo 1, outros metais e produtos. Nessa parábola, ele representa uma dívida. Então, podemos dizer com certeza que ele estava se referindo à unidade de troca como ouro ou prata. Digamos ouro. Um talento normal era equivalente a aproximadamente 75 libras. Era o peso total que um homem poderia carregar. Veja 2 Reis 5 versículo 23. 10.000 talentos seriam aproximadamente 750.000 libras ou toneladas. Dessa forma, o servo devia ao rei 375 toneladas de ouro. No presente momento, o preço do ouro é de aproximadamente $375 a onça. No mercado atual, um talento de ouro valeria $1.000. Sendo assim, 10.000 talentos de ouro valem 4,5 bilhões de dólares. Esse servo devia ao rei 4,5 bilhões de dólares. Jesus estava enfatizando aqui que esse servo devia uma dívida que não poderia pagar. Lemos: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18 versículo 25 a 27. Agora vejamos como essa parábola se aplica quando somos ofendidos. Quando uma ofensa ocorre, existe uma dívida. Você, provavelmente já ouviu: ele pagará por isso. Dessa forma, o perdão é como o cancelamento da dívida. O rei representa Deus, o Pai, que perdoou a dívida desse servo que era impossível pagar. Em Colossenses 2 versículo 13 a 14, encontramos: e a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito, nota promissória, de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A dívida pela qual fomos perdoados era impagável. Não existia forma alguma de pagar a Deus pelo que lhe devíamos. Nossa ofensa foi terrível. Assim, Deus nos deu a salvação como um presente. Jesus pagou a nota promissória que existia contra nós. Podemos ver o paralelo entre o relacionamento do servo e o rei e nosso relacionamento com Deus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Mateus 18 versículo 28. Um denário era aproximadamente o salário diário de um trabalhador. Se formos comparar com o salário de hoje em dia de um trabalhador americano, 100 denários seriam aproximadamente $4.000. Continua a leitura. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Mateus 18 versículo 29 a 30. Um de seus conservos devia uma vultosa quantia, 1/3 de férias, um salário de um ano. Que você acharia se faltasse 1/3 no seu salário? Mas lembre-se de que esse homem foi perdoado de uma dívida de 4,5 bilhões de dólares. Isto era mais do que poderia ganhar durante a sua vida toda. As ofensas que guardamos uns contra os outros, comparadas às nossas ofensas contra Deus, são como $4.000 comparados a 4,5 bilhões de dólares. Podemos ter sido muito maltratados por alguns, mas isso não se compara às transgressões contra Deus. Você pode sentir que ninguém foi tão maltratado quanto você, mas não percebe como Jesus foi maltratado. Ele era um cordeiro inocente e imaculado e foi morto. Uma pessoa que não consegue perdoar esqueceu-se da grande dívida da qual foi perdoada. Quando você perceber que Jesus o libertou da morte eterna, você liberará os outros incondicionalmente. Falaremos mais sobre isso no capítulo 13. Não há nada pior do que a eternidade no lago de fogo. Não há alívio. Os vermes não morrem e o fogo nunca é saciado. Este era o nosso destino até que Deus nos perdoou através da morte de seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Se você tem dificuldade em perdoar, pense na realidade do inferno e no amor de Deus que o salvou disso. Lições para os crentes. Vamos continuar a parábola. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Mateus 18 versículo 31 a 33. Jesus não estava se referindo a não crentes nessa parábola. Estava falando dos servos do rei. Esse homem já havia sido perdoado de uma grande dívida, salvação, e era chamado de servo do mestre. O outro a quem ele não perdoou era chamado de conservo. Então, podemos concluir que este é o destino de um crente que se recusa a perdoar. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se não perdoardes. Mateus 18 versículo 34 a 35. Estes versos têm 3 pontos principais. 1. O servo que não perdoou é entregue à tortura. 2. Ele teve de pagar a dívida original, 375 toneladas de ouro. 3. Deus, o Pai, fará o mesmo com qualquer crente que não perdoa a dívida de um irmão. 1. O servo que não perdoou é entregue à tortura. O dicionário Webster define tortura como agonia do corpo e da mente ou aplicação de dor intensa para punir, coagir ou ter prazer sádico. Os que instigam a tortura são espíritos demoníacos.
Deus dará aos verdugos permissão para causar dor e agonia no corpo e na mente conforme desejarem. Mesmo que sejamos crentes, frequentemente, oro por pessoas nos cultos que não conseguiram receber cura, conforto ou libertação, tudo porque não liberaram outros e os perdoaram de todo o coração. Médicos e cientistas relacionam a falta de perdão e amargura a certas doenças, como artrite e câncer. Muitos casos de doença mental são ligados à amargura da falta de perdão. O perdão é geralmente negado a outros, mas, algumas vezes é negado a nós mesmos. Jesus disse: se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Veja Mateus 5 versículo 24. Alguém inclui você mesmo. Se Deus o perdoou, quem é você para não perdoar aquele a quem Ele perdoou, mesmo que seja você? 2. O servo que não perdoou teve de pagar a dívida original. Foi-lhe pedido para fazer o impossível. É como se nos pedissem que pagássemos a dívida que Jesus pagou no Calvário. Perderia nossa salvação. Espere um minuto. Você diz: pensei que uma vez que a pessoa tivesse feito a oração do pecador e entregue a sua vida a Jesus, ela nunca poderia se perder novamente. Se você crê nisso, então explique por que Pedro escreveu o seguinte: portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2 versículo 20 a 21. Pedro estava falando de pessoas que escaparam do pecado, contaminações do mundo, através da salvação em Jesus Cristo e, porém, deixaram-se enredar pelo pecado, que pode ser falta de perdão, ou foram vencidos. Ser vencidos significa que não voltaram ao Senhor e se arrependeram de seu pecado voluntário. Pedro afirmou que dar as costas à justiça era pior do que nunca tê-la conhecido. Em outras palavras, Deus está dizendo que é melhor nunca ter sido salvo do que receber a dádiva da vida eterna e dar-lhe as costas permanentemente. Judas também descreveu pessoas na igreja que estavam duplamente mortas. Judas 12 a 13. Estar duplamente morto significa que estava morto uma vez sem Cristo. Foi ressuscitado quando recebeu e morreu novamente, desviando-se de seus caminhos permanentemente. Muitos vão a Jesus se justificando, dizendo: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7 versículo 22 a 23. Eles o conheciam, eles o chamavam Senhor e faziam milagres em seu nome, mas ele não os conhecia. Quem Jesus conhecerá? O apóstolo Paulo escreveu: mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios 8 versículo 3. Deus conhece aqueles que o amam. Você pode dizer: eu amo a Deus, eu só não amo aquele irmão que me magoou. Então, você está enganado e não ama a Deus, pois está escrito: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4 versículo 20. O engano é algo terrível, porque os enganados acreditam de todo o coração que estão certos. Acreditam que são de uma forma, mas são de outra. Aquele que se recusa a obedecer a palavra engana seu próprio coração. Não é interessante que muitos acharão que vão entrar no céu e serão recusados, e que Jesus disse que muitos se escandalizarão nos últimos dias. Mateus 24 versículo 24. Será que esses dois grupos incluem as mesmas pessoas? Alguns crentes são tão atormentados pela falta de perdão, que esperam que a morte lhes traga alívio. Mas isso não é verdade. Devemos lidar com a falta de perdão agora, ou seremos chamados a pagar o impagável. 3. Deus, o Pai,
fará isso com qualquer crente que se recusar a perdoar de todo o coração, não importa o quanto foi magoado ou ofendido. Jesus foi muito específico, tendo cuidado de fazer-nos entender essa parábola. Em quase todas as parábolas Jesus não ofereceu interpretação, a menos que seus discípulos tivessem pedido. Neste caso, porém, ele não queria dúvida alguma sobre a severidade do julgamento dos que se recusavam a perdoar. Em muitos outros casos Jesus também deixou claro que, se não perdoássemos, não seríamos perdoados. Lembre-se de que ele não é como nós. Ele fala sério. Isto nem sempre é encontrado na igreja. Ao contrário, muitas desculpas são dadas para guardarmos a falta de perdão. A falta de perdão é considerada um pecado menos importante que o homossexualismo, adultério, roubo, bebedice e assim por diante. Mas aqueles que o praticam não herdarão o reino de Deus, assim como aqueles que praticam outros pecados. Alguns podem achar que esta mensagem é bastante difícil. Vejo-a como uma mensagem de misericórdia e alerta, e não julgamento. Você prefere ser convencido pelo Espírito Santo, agora experimentar o arrependimento e o perdão genuínos, ou recusar o perdão e ouvir o Mestre dizer vá embora? Quando você não puder mais se arrepender, devemos de tal maneira nos abster da vingança que de bom grado correremos o risco de sermos abusados novamente. Gostou do vídeo? Ajude o canal. Inscreva-se e deixe seu like.